Olá, hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e iremos tratar justamente da figura das sociedades. Naturalmente, iniciaremos pelo conceito, trazido pelo nosso atual Código Civil Brasileiro, no seu artigo 981, que prevê: celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e partilham entre si dos resultados. E aqui começamos com uma crítica a esse conceito. Nosso conceito é um conceito um tanto quanto ultrapassado, na medida em que adota puramente a teoria contratualista que estudaremos oportunamente em aula futura. Por quê? Porque a lei prevê taxativamente que a sociedade seria um contrato, celebra um contrato de sociedade. E por isso prevê que celebra um contrato às pessoas, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Por que isso? Porque contrato eu celebro com alguém. Eu não faço um contrato sozinho, eu não contrato comigo mesmo. E, portanto, dentro da ideia de que se a sociedade é um contrato, há necessidade de uma pluralidade de pessoas para a sua criação. Por isso que a sociedade seria constituída pelas pessoas. Todavia, esta não é a realidade atual. Nós temos no nosso sistema a possibilidade de sociedades unipessoais, seja ela transitória, como é o caso de uma situação de uma sociedade formada por mais de um sócio, provisoriamente, pontualmente, acaba sendo reduzida à unipessoalidade, como é o caso de termos uma sociedade com dois sócios e um acabe falecendo e restando como sócio sobrevivente apenas um sócio, isso levaria a sociedade a ser unipessoal, mesmo que provisoriamente até que se aceitasse um novo sócio. Isso é possível. E, obviamente, que a teoria que alega, que defende que a sociedade seria um contrato, não explica esse fenômeno. Pior ainda, a situação atual, onde podemos ter uma sociedade limitada, criada desde a origem como unipessoal, ou seja, uma pessoa sozinha montando uma sociedade limitada. E, obviamente, que dentro desta lógica também não se encaixa no artigo 981. Continua sendo uma sociedade, mas não é formada por uma pluralidade de pessoas. Então, na verdade, o nosso conceito de sociedade no Código Civil está desatualizado e precisaríamos de uma revisão. De qualquer forma, esse conceito é um conceito que parte de uma lógica de que sociedades foram criadas, idealizadas originalmente para permitir que houvesse uma união de esforços, dentro de uma lógica de que uma pessoa sozinha consegue muito menos do que se várias pessoas se unirem para juntas empreender. E o Instituto da Sociedade foi justamente criado para viabilizar esta lógica de união de esforços e a partilha desses resultados advindos entre essas mesmas pessoas. Não se, originalmente pelo menos, não se pensava apenas e tão somente na ideia de sociedades como um instrumento jurídico para limitação de responsabilidades, separação patrimonial, mas apenas e tão somente com o objetivo primário de permitir que pessoas se juntassem para empreender juntas. E dentro desta lógica, o conceito foi criado, seguindo uma teoria clássica contratualista, e que essas pessoas, portanto, devem reciprocamente se obrigar a contribuir com bens ou serviços. Em outras palavras, o sócio deve contribuir com alguma coisa, seja com uma contribuição patrimonial, bens, dinheiro, imóveis, veículos, qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária, ou serviços, trabalho. Eu poderia me obrigar a dedicar a minha expertise, a minha capacidade laboral para o negócio e, com isso, ser sócio do resultado. Observa, todavia, que esse é um conceito genérico, obviamente que busca abranger todos os tipos societários. E, por isso, corretamente prevê que a contribuição pode se dar com bens ou serviços. Todavia, destaco que nem todo tipo societário, nem toda sociedade no nosso sistema permite que a contribuição de sócios se dê apenas com serviços. Algumas sim, outras não. Exemplo,
A sociedade limitada expressamente prevê que não pode a contribuição dos sócios se dar apenas com serviços. Então, nesse caso, na sociedade limitada, que é o tipo societário mais adotado no nosso país, a contribuição deve se dar com bens, com investimento patrimonial. Para quê? Para o exercício de uma atividade econômica. A atividade econômica pressupõe intuito lucrativo, o objetivo de alcançar o lucro. Se vai alcançar ou não, é risco do negócio. Mas o intuito da criação da sociedade é a obtenção de lucro e a partilha entre si dos resultados, dentro da ideia de que não é o lucro pelo lucro, não é para a sociedade ad eternum ficar engordando o próprio patrimônio, mas a lógica de que, em havendo lucro, esse lucro possa ser partilhado entre os sócios que investiram seus bens ou seu tempo, seu serviço, para o desenvolvimento da atividade através da sociedade. Para afinar algumas expressões e evitar confusões, é importante tratarmos um pouquinho de terminologia e distinguir justamente a ideia de sociedade com outras expressões próximas, mas que delas são bem diferentes, como, por exemplo, é o caso das associações. As associações são constituídas pela união de pessoas, assim como as sociedades, mas as associações se organizam para fins não econômicos. Portanto, aqui está a principal diferença entre associação e sociedade. Enquanto sociedade, a finalidade é econômica, é lucrativa, a associação não tem uma finalidade econômica. Não quer dizer que a associação não possa ter lucro, mas todo o lucro que porventura alguma associação consiga obter no exercício da sua atividade será investido na sua atividade fim, nunca distribuído entre os seus associados. Enquanto na sociedade a lógica exatamente é o oposto, onde a obtenção do lucro é o que se quer para que possa esse lucro ser distribuído entre os seus sócios. Fundação. A fundação é uma dotação especial de bens livres, criada por escritura pública ou testamento por um instituidor, qual especificará o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Portanto, percebam que fundação nem formada por pessoas é. Fundação é uma dotação especial de bens. Em outras palavras, é uma massa patrimonial com personalidade jurídica. E, portanto, distingue-se completamente da ideia de sociedade, que é formada por pessoas com intuito lucrativo. Como vimos, o conceito de sociedade está no artigo 981. Companhia. A palavra companhia, isoladamente, é sinônimo de sociedade anônima, sociedade por ações. E, portanto, a palavra companhia não pode ser adotada como sinônimo de sociedade gênero. Então, companhia, a palavra companhia, só pode ser adotada para identificar sociedades anônimas, este tipo societário específico. E, por fim, a palavra empresa, que já vimos várias e várias vezes, que não é sinônimo de sujeito. A palavra empresa é a própria atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Portanto, não podemos confundir empresa com sociedade. Artigo 1008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Esse dispositivo está diretamente ligado ao próprio conceito de sociedade que acabamos de estudar, na medida em que o conceito de sociedade pressupõe a distribuição dos lucros entre os sócios. E, portanto, se é da própria natureza da sociedade que os resultados advindos desta sejam distribuídos, partilhados entre os sócios, qualquer disposição contratual que queira excluir, retirar do sócio o direito de participar dos resultados dessa mesma sociedade é nulo. Não é nula a sociedade, é nula a estipulação. Ou seja, é como se esta regra prevista não existisse e, portanto, aquele sócio terá o direito de participar dos resultados como qualquer outro. Esta regra do artigo 1008 é justamente a ideia da sociedade leonina, que daí advém, inclusive, a expressão cláusula leonina, que atualmente mais do que difundida como uma cláusula abusiva e, como tal, nula. Mas por que sociedade leonina? Leonina vem da ideia de um leão, obviamente, e esta decorre de uma fábula de Êxopo, e popularizada por João de La Fontaine, que conta justamente uma sociedade criada com um leão. Apenas a título de curiosidade,
Destaco aqui qual é essa fábula, que basicamente determina o seguinte. Essa historinha conta que um leão, uma vaca, uma cabra e uma ovelha combinaram caçar juntos e repartirem o ganho da caçada. Por que uma vaca, uma cabra e uma ovelha fariam sociedade com um leão para uma caçada, até hoje eu não entendi. Mas fábula não tem lógica, tem moral. Então, continuemos. Acharam então um veado e, depois de terem andado e trabalhado muito, conseguiram matá-lo. Em outras palavras, a ideia basicamente era de que enquanto a cabra, a ovelha e a vaca distraíam o veado, o leão chegaria facilmente por trás, mataria o mesmo e partilhariam os resultados. Depois, portanto, de conseguir caçar a presa, dividiram a mesma em 4 partes iguais, dentro da ideia de que eram 4 os integrantes da empreitada. Então o leão tomou uma das partes e disse: essa parte é minha, conforme combinado. Afinal de contas, uma parte de 4. Depois pegou a outra e disse: esta também me pertence por ser o mais valente de todos. Pegou a terceira parte e disse: essa também é para mim, pois eu sou o rei de todos os animais. E na quarta também pegou e disse: quem basicamente não concordar vai se haver comigo. Ou se sinta desafiado. E obviamente, como uma vaca, uma cabra e uma ovelha nunca poderiam enfrentar o leão levou todas as partes, ficou com tudo, e os sócios que participaram da empreitada e contribuíram para o resultado não obtiveram ganho algum. Essa história contada por Êxopo, e basicamente, como qualquer fábula, tem uma moral. E a moral dessa história, basicamente, é a de que você se relacione com seus iguais. Porque na medida em que haja um desequilíbrio de forças nessa relação, obviamente que o mais fraco acaba sempre sendo prejudicado, acaba justamente sendo aquele que vai dedicar a maior parte do trabalho, enquanto o proveito acabará ficando com aquela pessoa mais poderosa. Essa moral da história em matéria de direito societário é bastante interessante, na medida em que, quando você for constituir uma sociedade com alguém, a ideia é de que você pense nessa situação desse equilíbrio de forças. Na medida em que, se você, obviamente, se estiver numa situação inferior em termos de equilíbrio de forças no negócio, obviamente que acabará sendo sobrepujado por aquele que tem uma maior participação, que tem um maior poder, um maior controle na sociedade. Então, obviamente, que tem que se tomar cuidado com esse tipo de situação. Percebam aqui, todavia, voltando à situação anterior, que essa história conta onde temos 4 sujeitos que empreendem juntos, mas apenas um acaba ficando com todo o resultado. Exatamente o que o artigo 1008 quer vedar, quer proibir, que você possa retirar de qualquer sócio o direito de participar dos resultados. Porque, afinal de contas, qual seria a razão de alguém contribuir para uma sociedade sem que dela pudesse tirar os proveitos? Portanto, assumiria todo o risco e não teria ganho algum. E por isso que esta cláusula, se prevista, é nula. Por hoje é só. Obrigado.